Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para comentar com os irmãos a lição de número 4 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que tem o tema Elias e os Profetas, de Aserá e Baal. Quero desde já pedir desculpa aos irmãos que vão estar nos assistindo, porque eu não tive como gravar essa semana o vídeo, estamos gravando já depois da aula ser lecionada. Estamos no domingo, dia 25 de julho, e a aula já aconteceu em nossas lições. Mas como compromisso de informar aos irmãos, até porque alguém às vezes não pôde ir na escola e ainda pode estar lendo ou estar assistindo o vídeo. Enfim, algumas lições. Nós tivemos uma aula muito abençoada hoje, alguns irmãos ali participando, e nós tivemos um aproveitamento muito grande da nossa aula, porque essa lição está trazendo aí muitos exemplos para a nossa vida cristã. Então, mesmo que estamos em atraso, mas eu creio que ainda vai valer a pena. Para você que está assistindo, que Deus te abençoe. Medite em algumas lições que nós vamos extrair dessa aula. Nós prometemos aqui um tempo bem curto, alguns minutos, para nós tirar alguns exemplos, a não ficarmos sem fazer a nossa aula e sempre mantendo aí o nosso compromisso com os irmãos. Lição de número 4, texto bíblico em 1 Reis, capítulo 18, e também alguns versículos aí do capítulo 19, a partir do versículo 8 ao 14. É o texto que conta o relato de Elias no Monte Carmelo, ali no desafio aos profetas de Baal e Aserá. Nós estamos nessa revista, essa lição do terceiro trimestre, tirando proveito, tirando lições infelizmente, de más lideranças no reino de Israel. A revista vai estar falando aí sobre Israel, sobre o plano de Deus para Israel, mesmo em uma grande dificuldade, uma infidelidade tremenda da nação de Israel, mas vai trazer para nós aí correções, ensinamentos, coisa interessante de Deus, através aí dos erros dos homens do passado que desobedeceram, descuidaram das coisas de Deus, enfim, a nação nessa situação terrível. Mas a lição de hoje vai trazer exatamente alguma coisa a respeito dos falsos profetas. Elias, o profeta de Deus, profeta Elias, ele traz exemplos tremendos para nós na nossa lição de hoje, Nós não vamos adiantar, mas vamos lendo os tópicos, ainda que não lendo tudo, mas vamos aproveitar muitas coisas. O primeiro tópico da lição, ele fala do desafio no Monte Carmelo. O primeiro ponto, o Elias, ou o zelo de Elias, o pôs diante de um confronto. O zelo, o cuidado, a dedicação de Elias em pregar as verdades divinas, em transmitir à nação de Israel aquilo que era a vontade de Deus, estava trazendo para ele uma grande dificuldade, porque levou ele a confrontar os falsos profetas. Ainda nos nossos dias é dessa maneira. Aquele que quer falar a verdade, quer transmitir as verdades de Deus através da Bíblia, ele vai sempre ter oposição de pessoas que defendem heresias e trazem grande prejuízo àqueles que não cuidam em observar a palavra de Deus. Então Elias, o seu zelo, a sua dedicação, ela traz, ou ele o coloca em um grande confronto com esse povo, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam. Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Então o que ele fez? Ele manda chamar Acabe e manda convocar todos os profetas que estavam circulando por ali. A Bíblia menciona 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Aserá. Isso estava espalhado em todo o reino de Israel. Como vimos aí, o reino liderado por Acabe, que está sendo visto aqui como uma má liderança, falta de liderança, tanto de Acabe como os seus antecessores, como a gente já estudou nas lições passadas. E a apostasia do povo. Que é apostasia, irmãos? Apostatar é abandonar a verdadeira fé.
E aqui estava acontecendo. O povo estava abandonando o monoteísmo e se aderindo à idolatria e o politeísmo, vários deuses. Isso estava trazendo um grande prejuízo para a nação. Isso levou Elias a propor um desafio. Eu comentei com os irmãos e venho falar com vocês. Eu não entendo que Elias fez isso simplesmente por uma intuição. Não. Elias ele faz esse desafio ordenado, direcionado, compungido pelo Espírito de Deus, ou impulsionado, melhor dizendo, pelo Espírito de Deus. Foi o próprio Deus que põe Elias para fazer isso. Não está no texto, né, explícito, mas entendemos isso, que Elias ele era um homem que vivia na direção de Deus e por isso ele faz tudo na direção de Deus. O problema de não saber adorar, o segundo ponto. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor de Deus e o cuidado divino. Era isso que o povo estava vivendo, influenciados pela cultura da idolatria. Os cultos idolátricos eram cultos permeados de orgia, prostituição e tantas outras coisas, festanças, glutonaria, e tudo estava aí envolvido. Nós já comentamos em lições anteriores, prostitutas sagradas e tantas coisas terríveis aconteciam. E isso, irmãos, foi contaminando a mente das pessoas, porque os falsos profetas e a liderança faziam com que algumas coisas acontecessem supondo ou pressupondo que seria a ação dos seus deuses. Inclusive, nós comentamos na lição passada os nascimentos de criança, de animais, o fruto da plantação, tudo aquilo era visto como uma dádiva divina, supostamente divina, vindo de Baal e Aserá. Isso levava o povo a acreditar que era uma realidade. E isso tirava a fé do povo em relação ao Deus de Abraão. E o povo estava se confundindo. Então Elias chama e faz uma proposta. Olha o desafio do fogo no terceiro ponto. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus, observe, os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e o seu amor. A gente não precisa ficar colocando Deus à prova se nós temos comunhão com Ele. Porque quando Ele não nos responde positivamente, de acordo com a nossa intenção, o nosso pedido, o nosso anseio, nós mesmo assim entendemos que a sua vontade é a melhor. Que a sua vontade deve prevalecer. E assim nós não colocamos Deus à prova simplesmente porque Ele não nos ouviu ou não nos respondeu. Nós sabemos que se Ele não nos respondeu conforme a gente queria, é porque o que Ele tem para nós é ainda melhor. Então, o caso de Elias desafiar, ele não estava desafiando Deus, mas sim o povo. Ele chegou a dizer para o povo que o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. Ou seja, esse realmente estava provando ser Deus e deveria ser adorado. Olha a oração de Elias no segundo tópico da lição. Os preparativos de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Veja bem, Elias propõe ao povo o seguinte: a gente vai para o monte, a gente vai fazer uma oferenda a Baal e a Jeová. O Deus que responder com fogo, este é Deus. A expressão bíblica é: esse será Deus. Mas eu expliquei aos irmãos, houve um acordo entre nós, o seguinte, que quando Elias diz, esse será Deus, ele não está dizendo que esse passará a ser Deus, ou será. Não, ele está dizendo, esse é Deus. Ou seja, Elias não estava questionando a existência e a realidade de Deus. Não. Ele estava dizendo para o povo, aquele que responder com fogo deverá ser visto, deverá ser adorado como Deus, porque ele está dando prova de que realmente ele é o único Deus. Então ele não estava pondo em questão a existência de Deus, não, mas estava colocando o povo à prova. Então veja bem, Elias, quando ele faz esse desafio, ele espera de Deus um milagre, ele acredita e ele está ciente que Deus fará um milagre
e provará ser Deus. Então ele faz os preparativos. O que isso traz para nós, irmãos, como lição? Lições que nós estamos extraindo da lição. A nossa revista chama Lições Bíblicas. Então são coisas que vai trazer lição para nós. Qual é a lição aqui? Mesmo a gente sabendo que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai fazer alguma coisa por nós, nós temos que fazer a nossa parte. Você não pode falar, Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um bom salário, eu preciso... E você cruzar os braços assim e ficar deitado na rede esperando. Conta-se fatos de alguém que deita na rede e canta, eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado na rede. Não faz, não consegue. Nós precisamos de um emprego? Vamos espalhar um currículo, vamos conversar com chefes de empresa, vamos nos capacitar, vamos fazer curso, vamos preparar para isso. Esses dias eu estava comentando com alguém que eu poderia ter profissão hoje, que eu tentei lá atrás quando eu era adolescente. Fiz cursos por correspondência na época, eu não vou dar muitos detalhes, mas na época a visão de meus pais, meu pai hoje já está com Cristo na glória, mas é uma pessoa que nos ensinou a trabalhar, nos ensinou responsabilidade, seriedade, honestidade, tudo isso ele nos ensinou. Mas lá atrás a visão era muito diferente. Eu estou falando de 40 anos atrás, 35, 40 anos atrás. A visão dos pais era diferente de hoje. Os pais tinham a ideia de que ensinar o filho a trabalhar era tudo. Então nos ensinou a trabalhar, nos ensinou a trabalhar fazendo tijolo, trabalhando com fazenda e assim por diante. Ensinou a trabalhar. E hoje trabalhamos, graças a Deus, nos mantemos trabalhando. Temos coragem de enfrentar o que for preciso para nos manter. Mas o nosso profissionalismo poderia ser muito diferente hoje, porque a gente fez curso. Eu fiz cursos quando era jovem de 13, 14 anos por correspondência, mas as pessoas que dariam serviço para a gente não fariam salário. A gente teria que trabalhar gratuitamente, apenas pelo direito de aprender a prática do curso que estava fazendo. E o pai não aceitava isso. Não, meu filho vai trabalhar, te dar lucro e ainda não vai ganhar, precisa ganhar alguma coisa. Se a visão fosse diferente como hoje, a gente teria trabalhado, teria aprendido profissão, e seria bem diferente talvez as coisas hoje. Estou dando um exemplo de que a gente tem que fazer a nossa parte. Capacitação, muitas vezes, é de nós mesmos. Agora, abrir a porta, tocar em alguém, abrir oportunidade, isso vai ficar para Deus. Mas nós temos que nos preparar. Como que você vai competir com alguém numa porta de emprego? Preste bem atenção, irmão. Você não está esperando um milagre? Não é lição que a gente está aprendendo, extraindo da lição de escola dominical? A gente crê no milagre. Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim. Mas eu não me profissionalizo. Eu não me capacito. E aí eu vou para um concurso. E lá no concurso tem alguém que sabe tudo, estudou, preparou, fez provas, e, sabe, estudou livros e mais livros. E eu estou só orando. Deus vai me dar. Abre aspas. Existem alguns casos milagrosos de Deus para alguém. Mas na lógica isso não é assim. Se a pessoa tem capacitação, ele vai passar e falar, mas gente, o ímpio passou e eu não passei. Mas ele se capacitou, ele preparou. Elias era servo de Deus, Elias era profeta, estava direcionado por Deus, esperava o milagre, acreditava no milagre, mas ele preparou para o milagre. O que ele fez? Primeiro, reparou o altar. Por que ele reparou o altar? Tinha 2 altares no monte. Talvez você nunca observou isso. Tinha 2 altares lá no Monte Carmelo. Um de Baal e um de Jeová. O de Baal estava em ordem, estava pronto para ser usado. O de Jeová estava abandonado. Talvez seja isso o nosso problema. Abandonando o altar do Senhor. Precisamos reparar esse altar. Elias reparou o altar. Esse reparar aqui é consertar, refazer. Não é simplesmente olhar. E esse altar é a nossa vida, muitas vezes. Reparar a nossa vida, como estamos. Depois ele pega, como que ele refaz o altar? Com 12 pedras, 12. O reino era 10, não era? O reino de Acabe era 10 tribos. 12 tribos, ou 2 tribos, melhor dizendo, estava com Josafá. Mas ele repara e coloca as 12. Ele fala assim, a gente tem que ser um reino só. A gente tem que ser unido. O povo de Deus precisa ser unido.
Queremos ser abençoados, mas não somos unidos. Prejuízo. São lições que estamos extraindo. Então ele prepara. Outra coisa que ele faz, ele cava o rego. Ele estava dizendo assim, eu vou jogar água em cima desse altar, e vai molhar esse altar todinho, essa lenha, esse bezerro, essas pedras, e vai encher esse rego ainda. E mandou buscar água. E vamos preparar. Isso para o povo que estava ao seu redor, irmãos, que servia Baal, era uma loucura. Porque eles tinham até se retalhado, até tirado sangue do seu próprio corpo, para ser ouvido por Baal, e não foi ouvido. E agora eles olham para Elias, provavelmente dizem assim, isso é um absurdo. Aonde você está com a cabeça, como que vai sair fogo? Da onde vai sair fogo aqui e da queimar água? Secar água. Mas Elias acreditava no milagre e ele se preparou para isso. Ele disse assim, eu vou fazer a minha parte, vou demonstrar a minha fé, a minha convicção que Deus vai fazer. Então se você espera o milagre de Deus, faça a sua parte, acredite, tenha convicção que Deus vai fazer e vai acontecer, para a glória de Deus. Uma oração confiante, é o ponto 2. A oração de confiança de Elias é porque ele tinha intimidade com Deus, tinha convicção que Deus estava no negócio e ele orou com simplicidade. Eu não vou ler, mas o texto está falando aqui de que Deus, para ser ouvido, não precisa de orações, precisa de cerimoniais. A gente não precisa fazer uma oração lindíssima para impressionar Deus. Eu já falei isso dezenas, centenas de vezes em pregações. Por mais que eu não, mas por mais que você saiba falar bonito, eu não sei falar bonito, é isso que eu estou dizendo. Mas por mais que você saiba falar lindamente, um glossário ambulante, seja você, isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a nossa sinceridade. E olha que eu estou sentindo a presença de Deus aqui, falando com alguém. Talvez você tenha caprichado muito nas palavras da sua oração, na sua oratória em oração. Até na oração se tem oratória. Eu disse para os irmãos que a gente precisa ter na oração reconciliação, pedir perdão para Deus, certo? Ação de graça, agradecendo a Deus. A nossa oração precisa ter agradecimento a Deus por tudo, reconhecendo que Ele é Deus, que tudo está na sua mão. Reconhecimento, ação de graça, petição, nossos pedidos, intercessão, lembrar dos outros na nossa oração. Nós precisamos disso. E direcionamento, oração direcionada, foco. Não é aquela oração voada, sabe, assim, como se fosse uma reza repetida. Não estou falando contra orações chamadas reza, não, estou falando de rezar, citar textos para Deus, citar frases, repetições vãs, como diz Mateus 6. Não é por vãs repetições que nós vamos ser ouvidos, não. É uma oração feita do coração, com singeleza. Às vezes a nossa oração não tem nem palavras. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente não tem nem palavra, a gente chora, geme, e Deus ouve. Então a oração de Elias foi essa oração. Uma oração direcionada. E ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. No final desse tópico aqui, o subtópico, diz que o que ele queria fazer é o seu pedido, o seu desafio. Isso é visto, é notável na sua oração. Porque ele fala assim, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouve-me, Senhor, responde-me, Senhor, mostra para este povo que tu és Deus em Israel. Ó, duas coisas. Mostra para este povo que tu és Deus em Israel. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. E aí, ó, choveu fogo do céu. Não me pergunte que fenômeno foi esse. Deus fez cair fogo. A Bíblia diz que Deus fez cair fogo. O fogo pegou ali, secou a água, queimou a lenha, queimou tudo que estava ali. E o povo agora fala assim, só Jeová é Deus. A Bíblia exprime a palavra Senhor, extraída de Jeová. Só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Ou seja, Baal não é Deus. É o que eu estava dizendo. Baal não é Deus, o Senhor é Deus. Aí vem a misericórdia de Deus, né? Deus ouviu a oração de Elias, ouviu o povo. Aqui diz que... Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ponto 3. A oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder.
A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, olha bem, é uma exata comprovação, não apenas de que Deus, Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que Ele estava dando a Israel, uma nova oportunidade de comunhão, certo? A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é Deus verdadeiro. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Elias subiu ao monte, ao cume do monte, Carmelo orou a Deus e a chuva caiu. Ou seja, através desse desafio, Deus estava provando para o povo que ele era Deus, que Elias era seu servo, que a vontade de Deus era que o povo abandonasse a idolatria, se voltasse para Deus e que o povo tivesse uma nova oportunidade de servir a Deus. Nosso Deus é o Deus que dá a segunda chance. Ou 2, 3, 4, 5, quantos você precisar, dependendo da sua ação de arrependimento diante de Deus. Deus provou isso trazendo chuva para o povo e abundância na terra. A partir do momento que eles gritaram, só o Senhor é Deus. Vamos terminar? Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Isso aí é o terceiro tópico da lição. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para o povo. Irmãos, Elias chegou a uma situação de desânimo, de medo, de pavor, porque após esse desafio, a malvada, maldosa, a devassa, a idólatra, a rainha Jezabel, passou a perseguir Elias para lhe matar. E disse, amanhã ele estará morto. E Elias foge. E lá na caverna, ele tem medo. Elias foge com medo da morte. A lição está trazendo isso para a gente. Foge com medo da morte. E mesmo assim, a situação era tão crítica na sua vida. Elias caiu em uma situação tão triste, irmãos. Mesmo depois de dar essa prova de fé tão grande, Elias caiu em desânimo. E disse, Deus, eu prefiro a morte. Prefiro a morte. E aí eu pergunto, será que o crente chegar a esse estado é possível hoje? Sim, é possível. Há situações que levam alguém a isso. Pode chegar, mas isso não nos dá o direito de tirar a nossa vida. Não. Não nos dá o direito de tirar a nossa vida. O crente pode até chegar ao ponto de falar, Deus, eu não suporto mais. Talvez uma enfermidade incurável, humanamente falando, uma situação muito crítica. Mas se eu dei esse conselho para a igreja hoje, se nós percebermos alguém nessa condição, ainda assim, devemos dar um conselho e dizer, acredite que Deus ainda pode fazer um milagre. Permaneça na dependência de Deus, porque a vida, o poder da vida, está na mão de Deus. Elias passou por isso por quê? Porque ele era humano. Isso prova para nós que os nossos líderes, ainda que vistos, olhados por alguém como homens, super-homens, como homens de Deus, não é assim? Eles podem também cair. Por isso, se você ver alguém, uma liderança que caiu, um profeta que caiu, um pastor que caiu, um crente, um cristão que caiu, não atire pedras, porque ele é humano. Ele pode ter fé suficiente para se tornar notável, mas ele é humano e ele pode vir a cair, ele pode vir a sofrer uma queda. Nós podemos, você pode, todos nós estamos sujeitos. E se isso acontece, é hora de nós levantarmos e dizer assim, eu preciso de uma segunda chance. E Deus é aquele que nos dá. O pedido para morrer vem no segundo ponto, estamos comentando. O 3 vem a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água. Da onde será que o anjo trouxe isso? Vamos se preocupar com isso, irmãos? É aí que nascem heresias e nascem críticas contra a Bíblia. Que isso, o nosso Deus, ele tem todo o poder, todo o domínio está na sua mão. Deus usou um anjo, disse, vai lá e leva, e pronto, levou. Ele não usou o corvo, nós não vimos também semana passada? Os corvos trataram de Elias, vários meses ali, vários dias, aliás, vários dias ali. Elias passando por dificuldade, né? Aqui ele come desse alimento e fala assim, ó, você vai andar mais muito comprido é o seu caminho. Foram 40 dias andando com a força desse alimento. Mas Deus cuidando de Elias, dizendo assim, ainda tem muita coisa para você fazer. Qual é a lição? Quando você pensar assim, eu estou a ponto de
acabar tudo. Estou no fim. Deus está dizendo, começa daqui para frente. Tem coisas novas por aí. Ô, irmãos, é assim que a gente tem que viver. É assim que a gente precisa viver, acreditando que Deus tem um milagre e Ele pode fazer. Elias não estava fugindo da morte, observe. Elias estava fugindo da morte, fugindo de Acabe, fugindo de Jezabel. Fugiu para longe, desapareceu do povo. E lá onde ele para na caverna, a voz de Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? Observe comigo. Elias fugindo, correndo, distanciando, distante, longe de todos. E Deus está dizendo assim, Elias, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho algo por você, através de você e com você. Irmão, vamos ter isso como lição. Quando a gente pensar que tudo está acabado, o nosso Deus está dizendo, eu estou aqui para começar uma nova história com você. Que Deus te abençoe. Que nós permaneçamos olhando para o Deus de Elias e permanecer firmes, orando com humildade, simplicidade, acreditando na sua palavra e não deixando de falar o que ele manda falar. Não deixando de falar a verdade. Se você é uma liderança, essa lição está cheia de exemplo para liderança, do começo ao fim. Se você é uma liderança e não gosta de